Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Devido ao fechamento de médias, né? Estou fechando as médias de vocês agora. Eu vou gravar essa aula, tá? Nossa aula de religião, de sociologia. Vou pedir para vocês anotarem e, inclusive, anexar as anotações de vocês até domingo, por favor, tá? Pode anexar de filosofia e sociologia todas juntas, porque aí a Paula imprime para mim tudo de uma vez só. Fica até mais fácil. Vou criar a pastinha para vocês, tá? E acompanhem o vídeo e vão anotando, tudo bem? Eu vou continuar de onde eu parei, tá? Vou ser bem sucinto também, tá? Bom, nós paramos nas perguntas, não é? De onde vemos, para quem somos, né? São perguntas que não têm resposta, né? Até então, né, o conceito de sagrado é um conceito muito amplo, não tem uma resposta ainda para todos nós, né? Essa aqui foi uma cidade que eu mostrei para vocês na Anatólia, na última aula, né? E eu terminei com essa frase onde falava sobre o cosmos, tá? Falei sobre a secularização. Bom, existem dois tipos de crenças, tá? O que é uma crença? Crença é um estado psicológico em que o indivíduo adota, ou seja, ela é particular. A crença é sua, é um estado psicológico, ou seja, é algo seu, você acredita ou não. Eu acredito que essa garrafa é sagrada. É uma crença minha. Você pode acreditar ou não, parte do princípio seu, tá? Eu acredito que o sol é um deus. É uma crença sua. Quem sou eu para contextualizar a sua crença? Porém, existem dois tipos de crença: a crença factual e a crença justificável. Não tem na apostila isso, tá, gente? O que é uma crença factual? É uma crença pautada por fatos. Um exemplo: você precisa ter um fato visto para você acreditar. Ou seja, seu pai ou sua mãe foi curada de uma doença terminal. Aí você parte de uma crença factual, é um fato. Você começou a crer por isso. O seu amigo ou a sua amiga mudou de vida, mudou a sua forma de ver as coisas. Ele era um drogado, ou era isso, ou era aquilo. Você viu, você presenciou, você tocou naquilo. Isso é crença factual. Agora, a crença justificável, tá? É quando ocorre algo pela fé, tá? Que a gente não discute, mas ó, pode ocorrer um adentro na sua crença religiosa. O que seria uma crença justificável? Você sempre vai encontrar um meio de justificar aquilo que você acredita. Um exemplo: por que essa garrafa é sagrada? Essa garrafa é sagrada porque essa água veio do Mar Jordão, onde Cristo passou. Eu justifiquei a minha crença. Por que a cruz é um símbolo sagrado? Porque Cristo foi crucificado. Porque a Virgem Maria para você é um símbolo do sacramento, um símbolo sagrado, porque a Virgem Maria deu. Então você justifica. Existe algo por trás da sua fé que justifica toda essa sua crença. Então, a factual você precisa tocar. A justificável, existe algo por trás que justifica ela. Tá? Essa é a diferença dos dois tipos de crenças. Porém, nós temos os nossos colegas que falam de religião, né? Os nossos três sociólogos. É importante porque cai muito em vestibular isso, tá, gente? O Durkheim, primeiro, ele vai trabalhar com o conceito de profano e sagrado. Não pode esquecer isso. O que é profano e sagrado? É que eu não tenho nada sagrado aqui. Deixa eu ver se eu trouxe a minha chave. Eu trouxe a minha chave aqui em cima. Tá. Essa aqui é a... Deixa eu ver se vocês vão conhecer. Ó. Essa aqui é a medalhinha de São Bento de Núrcia. Tá? São Bento. Quem é católico conhece São Bento. Tá? Eu não sou católico. Mas para mim, essa medalha tem um significado muito grande. São Bento... A história conta, né, que a medalha de São Bento, um monastério estava sendo atacado por bruxas. E eles esculpiram nos pilares do monastério a cruz de São Bento com o significado dessas letras. E as bruxas foram afastadas. Então é uma medalha que espanta o mal olhado, o mal agouro, tá? As minhas tatuagens. Essa aqui tem um significado, mas eu não consigo mostrar para vocês. A mão de Fátima, né? Ou a mão de Deus. Ela espanta o mal olhado, ela espanta o agouro, ela espanta pessoas negativas. Tá? Isso, para mim, é sagrado. O sagrado é quando você adota um símbolo, uma imagem, qualquer coisa, e para você ela significa algo.
O profano significa que aquilo para você é qualquer coisa. Um exemplo, eu mostro a medalhinha de São Bento para vocês é só uma medalha qualquer. Para você é profano, não tem significado religioso. Para mim tem. Para mim ela é sagrada. Ou seja, ela vai impedir eu coloque ela no carro, para me proteger durante as minhas viagens. Eu tatuei no meu corpo. Eu não consigo, é só para mostrar o bíceps. Mentira, gente. Eu tatuei no meu corpo, não consigo mostrar aqui, ó. Tatuei no meu corpo a mão de Deus, né, a mão de Fátima, justamente para espantar pessoas com um mau olhado, um mau agouro, tá? Então, essa é a ideia do profano e sagrado. O que pode ser sagrado para você é profano para mim. Então, um exemplo, católicos têm imagens em casa. Para vocês é sagrado, para os evangélicos é profano. Os evangélicos não têm Cristo na cruz, os católicos têm. Então, para os evangélicos, a cruz sem Cristo é sagrado, com Cristo é profano. Então, essa é a diferença do profano e para o sagrado para o Émile Durkheim, tá? Porém, o Durkheim fala que a religião ela fortalece os laços entre as pessoas, ou seja, a religião ela é colaborativa, ela fortalece. Por quê? Ela é coercitiva, ela obriga esse fortalecimento de laços sociais e ela colabora com a solidariedade entre todos. A religião ela faz cestas básicas, ela ajuda as pessoas. A igreja, por muito tempo, ajudou ou ajuda comunidades mais pobres. Então, o Durkheim ele vê um lado positivo da religião, tá? E ele vê que, através de rituais, os símbolos religiosos, você cria algo particular seu que dá uma essência para a sua vida. É algo seu, é algo particular. Mesmo que, um exemplo, você fique 2 horas orando ou rezando à noite, é seu. Aquilo te faz bem. Isso cria uma afinidade, isso gera sentimentos. Podem ser bons quando podem ser ruins, mas eles são acolhedores. E o Durkheim fala que isso é muito bom, tá? A ideia também de Durkheim a religião implica a ideia de que a sociedade é um todo organicamente integrado na qual se encontram distribuídas, ou seja, a religião é um organismo, tá? É como se fosse uma célula e todos nós estamos dentro dela. Temos categorias, temos divisões, ou seja, a religião é algo importante, ela veio para colaborar, ela tem uma função positiva na sociedade, tá? A religião em si, ela cria laços pré-contratuais onde vai transcender os limites entre as pessoas. E o interessante é que ela também ajudou na educação, né? Os padres jesuítas vieram até aqui para educar, né, os índios e, no princípio, filósofos, teóricos e todos os demais, eles eram religiosos. E a religião em si, ela também tinha a função de educar, era um princípio religioso. E a educação, ela esteve vinculada com a religião por muito tempo. Então, o Durkheim ele aponta que um princípio básico da religião também era a formação educacional. Tá? Então, você vê que o Durkheim ele já traz uma visão positiva, uma visão boa para a religião. Tá? Então, vejam só, a religião, o que é fundamental agora? Distinção entre o profano e o sagrado, tá? Cerimônias e rituais são importantíssimos dentro de uma religião, tá? Coesão intracomunidades pode levar a conflitos, isso é importantíssimo, tá? Você tem a sua religião, ele tem a dele, ele tem a dela. Existe esse conflito religioso entre as demais. E o Durkheim aponta isso como um problema. Nós não aceitamos a religião do outro. Isso nós temos que trabalhar. É um fato social que existe. E o Durkheim aponta isso como um problema social. E é um fato social que deve ser trabalhado com as sociedades contemporâneas. Tá? Isso aqui, na verdade, é um resumão do Durkheim frente à religião. Enquanto um aponta o dedo para o lado bom, vem ele para acabar com a religião, tá? Para quem não sabe, ópio é uma droga alucinógena que era usada lá no século XIX e século XX. E a famosa frase de Marx, né? A religião é o ópio do povo.
ou seja, é a droga do povo. O Marx disse que a religião veio para acabar com a sociedade. A religião, esse mundo sobrenatural, esse mundo de entidades, ela veio para destruir o oprimido, porque a religião ela é doutrinadora. Tá? O burguês controla a religião, o proletário obedece o que vem da religião. Até o dízimo é controlado pelo burguês. Olha onde o Marx vai longe, até aí ele coloca a religião. Tá? Ele diz que a religião ela é simplesmente uma projeção de uma realidade terrena. O que é isso? A religião ela foi criada para você ter em mente que daqui 20, 30 anos você vai ter uma vida melhor, só que você não vai ter. Você sempre será um mero trabalhador ganhando um salário mínimo e você deita todos os dias e ora por um Deus que não existe, de acordo com Marx, para você ganhar bem, você nunca vai ganhar. A religião foi criada para uma esperança para que o trabalhador crie, mas isso nunca vai existir, porque o burguês não vai deixar. Então foi uma criação burguesa. Ele cria nas ideias de um filósofo antes dele, que é o Feuerbach, que é alemão também, e o Feuerbach fala, né? A religião foi criada para oprimir o proletariado. Oprimir porque o proletariado não tinha esperança, agora ele tem. A esperança se encontra na religião. Olha que coisa, gente. Com os seus ritos, né? São apenas manifestações de um homem desesperado e indefeso. Né? As pessoas procuram geralmente uma igreja quando elas estão desamparadas, tristes, incomodadas. Querendo ou não, se pergunte, quando você vai procurar uma religião, é quando você está feliz? Não, é quando você está no fundo do poço. Aí você encontra um fundinho de esperança. E aí? Qual é o sentido desse fundo de esperança? Né? Ao Feuerbach, ó, existe uma alienação religiosa. Você crê no futuro, que nesse futuro você será bem-sucedido? Será? Que prova científica você tem? Você não tem prova nenhuma. Você simplesmente crê. Crer não te traz prova nenhuma, tá? De acordo com Marx e o Feuerbach, tá? Vejam que temos que colocar no lugar do amor de Deus o amor dos homens, como a verdadeira religião. Ou seja, coloque a fé em você, na humanidade. Nós temos que nos ajudar. Ajude o seu vizinho, ajude a sua comunidade, ajude o que você pode. Não doe para a igreja, não doe para pastor, para isso, para aquilo. Ajude quem precisa. Essa é a visão do Marx para a religião. É uma visão negativa. Ele vê a religião como algo negativo. A religião não é legal. Ela aliena o povo, porque ela é doutrinadora. Tudo que doutrina não é legal. Tá? Isso aqui, na verdade, eu passei para o 3º ano. Tá? Isso vocês esqueçam, que é um slide antigo. E o Weber, professor? O Weber, como sempre, é aquele cara neutro, né? Só que o Weber, ele compara a religião oriental, né, os japoneses, com os ocidentais. Para ele entender como que o capitalismo cresceu de uma tal maneira. E ele concluiu que os orientais, eles não mudaram. Né? Os orientais, vamos pegar as religiões orientais. O budismo não seria uma religião, mas vamos pegar o budismo, o hinduísmo, vamos pegar essas religiões tradicionais. Elas permaneceram iguais. Elas ficaram iguais, tá? Elas permaneceram idênticas. Agora, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, elas cresceram. Mas cresceram como? O que aconteceu? Justamente com qual ideia? A ideia do trabalho. Quanto mais você trabalha, qual a ideia da Bíblia do trabalho? O trabalho dignifica o homem. Você trabalha, você se fortalece. Quanto mais você se fortalece, você gera lucro. O lucro vai para a igreja, para você, para a sua casa, gira capital no comércio, o país vai crescendo, o mundo evolui. Ao livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai mostrar no seu livro como o protestantismo, através do trabalho, foi crescendo e fez com que o capitalismo cresça junto com ele. Tá? Isso é o Weber, gente. Olha que interessante, ó. Segundo ele, os protestantes possuem um espírito empreendedor, e realmente eles têm.
E você está servindo a Deus no seu trabalho. E os protestantes, eles pagam o dízimo certinho. E os católicos também. E é esse dízimo que fez a igreja crescer e também fez a sociedade crescer. Todos se enriqueceram, a igreja e a sociedade. Para o Weber, né, as religiões eram cruciais e originárias das sociedades humanas, tá? O homem sempre procurou um sentido para a vida. Então vamos entender. Mas não está na emoção o sentido para a vida, mas a gente precisa estar seguro. Então, seguro do quê? A gente precisa enfrentar a morte. Mas para enfrentar a morte, eu preciso ser forte. E aonde eu vou buscar essa minha força? Eu vou buscar em algo que me garanta essa fortaleza, que é em algo sobrenatural, que é na religião. Tá? Segundo Weber, a religião é uma das fontes causadoras da mudança social. Você muda. Geralmente, percebam, quando a pessoa ela entra para a igreja, ela muda o comportamento, ela muda o modo dela ser, ela modifica até o seu status, ela se transforma. Por quê? Ela passa a ver o mundo de uma ideia diferente. Tá? Uma ideia diferente por quê? Porque ela vê o mundo talvez com um olhar que ela nunca talvez tenha penetrado. E ela vê um mundo que talvez estava obscuro para ela e ela enxerga algo mais bonito, algo mais otimista. E o Weber ele enxerga a religião como compreensiva. Ela é algo que vai te ajudar a entender o mundo, porém ela colabora com o capitalismo. Ela faz com que ele cresça. Olha como cada sociólogo tem uma visão. Veja o esquema do Weber. Ó. Esse aqui é o livro dele. Ó. Ética protestante. Então, ética da salvação, né? O calvinismo, racionalidade, ou seja, você vai trabalhar bastante. Você trabalhando e você aceitando o trabalho, vocês vão guardar o dinheiro na poupança. Mesmo guardando o dinheiro na poupança, você vai adquirindo patrimônios, você vai guardando. Gente, tudo liga com o outro. Tudo vai aumentando, tá? Isso aqui é um quadro resumindo os três, tá? Sobre religião, tá? E aqui eu acabo entrando, tá? Nas partes de todas as religiões do mundo, tá? No qual eu não vou entrar agora, mas é só para vocês entenderem. Na verdade, isso aqui é o começo de tudo, tá? Liberdade religiosa, tá? Depois eu vou mandar esse slide para vocês também no grupo, tá? Ó, outra coisa, qual a diferença de uma seita? Ó, seita é um segmento minoritário, ou seja, são poucas pessoas. A religião são muitas, tá? Por isso, seita é pouco, religião é muita, tá? Tudo que é místico envolve mistério, o nome já diz, tá? Outra coisa, de onde vem a palavra religião? Religare, ou seja, ligar o homem a Deus. Isso é importante a gente saber também, tá? Isso aqui não, mas também se vocês quiserem ver, tá? As religiões, elas são divididas em alguns pontos, tá? Isso aqui eu gosto sempre de trabalhar com vocês. Cadê? Não é esse slide aqui, não. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Aqui, ó. Nós temos as primitivas, que é o animismo, politeísmo, xamanismo e o totetismo. Os totens, né? As sapienciais, que é o hinduísmo e o budismo. As proféticas, judaísmo, cristianismo e islamismo, as três maiores. E as espiritualistas, espiritismo, cultos afro-brasileiros e a Umbanda. E vão ter mais aqui, tá? O que eu vou querer de vocês? Nós vamos dividir a sala em grupos, tá? E cada grupo vai ficar com 2 religiões para apresentar. Então, eu vou montar os grupos. Como é à distância, dá para cada um contemplar e falar um pouquinho sobre elas. Vou marcar as datas e mandar para vocês. Eu vou montar os grupos, eu vou dividi-los e eu vou passar as datas para vocês. Cada sexta-feira, eu vou mesclar uma cesta sim, uma não, para ir apresentando os trabalhos. Assim, uma cesta, 2 apresentam, uma cesta eu trabalho com a matéria. E assim a gente vai sucessivamente, tá? Vou mandar um áudio deixando a tarefa para vocês, os exercícios na qual vocês vão, e essa fica como a nossa última aula de anotações.
Tá bom, gente? Agora, quanto à história das religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo e tudo mais, essa parte vai ficar com vocês, porque aí vocês vão explicar cada um tipo de religião. Não vou explicar, isso vai ficar com os grupos, tá? Nos vemos após o recesso, tá? Tenham um bom descanso, aproveitem para dormir bastante, descansem bem e nos falamos após essa semana de descanso. Tchau, tchau, gente. Tenham um bom final de semana, boa semana de descanso e nos vemos lá, tá bom? Fui!